Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou continuar falando para vocês sobre o nosso sistema de numeração. Eu vou falar sobre o valor posicional, sobre como ler e escrever um número. O valor do algarismo depende da posição que ele ocupa no número. Temos dois exemplos. No número 26, o valor do algarismo 2 é 2 vezes 10, ou seja, 20 unidades, porque ele ocupa a posição à ordem das dezenas. No número 263, o valor do algarismo 2 é 2 vezes 100, ou seja, 200 unidades, porque ele ocupa a posição à ordem das centenas. Então, aqui temos o 26 e o 263. Nós temos o número 26, o algarismo 2, que possui valor 2 vezes 10, ou 20 unidades. E no 263 também temos o algarismo 2, só que neste número ele ocupa a posição das centenas, ele tem um valor de 200 unidades. Então, como podemos ver, o mesmo algarismo pode possuir valores diferentes, dependendo da posição que ele ocupa no número. Bem, vamos considerar o número 8.594. Na primeira ordem, 4 são 4 unidades. O 9 ocupa a segunda ordem, 9 dezenas, que é igual a 9 vezes 10 ou 90 unidades. O 5 está ocupando a terceira ordem, 5 centenas, 5 vezes 100 ou 500 unidades. O 8 está ocupando a quarta ordem, igual a 8 unidades de milhar. O 8 vezes 1000, ou 8.000 unidades. Escrevendo o número 8.594. Lemos assim: 8.594. Veja o quadro de ordens até 10ª ordem. Na primeira ordem, unidades simples. Na segunda ordem, dezenas de unidades simples. Na terceira ordem, centenas de unidades simples. Na quarta, unidades de milhar. Na quinta, dezenas de milhar. Na sexta, centenas de milhar. Na sétima, unidades de milhão. Na oitava, dezenas de milhão. Na nona, centenas de milhão. Na 10ª, unidades de milhão. Então, este quadro aqui vai até a 10ª ordem. Se quisermos continuar aqui, seria a 11ª ordem. Seria de dezenas de bilhão. Vamos agora considerar um número 97.025. Localizado no quadro de ordens. Então, 97.025. Então, 5 na unidade, o 2 na dezena, 0 centena. 7 unidades de milhar, 9 dezenas de milhar. Esse número é o número 97.025. No sistema de numeração decimal, os números são lidos ou escritos mais facilmente quando separamos os algarismos em grupos de 3, começando pela direita. Isso porque a cada 3 ordens formam uma classe. Veja os números. Então, nós temos este número aqui e este. Como podemos observar, está separado em classes. Aqui uma classe, outra, aqui também, aqui.
esse número também, ó. 254, uma classe 005. Cada grupo de 3 algarismos constitui uma classe. Cada classe tem um nome, como podemos ver no quadro a seguir. Como podemos observar o quadro, temos a classe das unidades simples, a primeira classe, as unidades simples, as dezenas de unidades simples, as centenas de unidades simples. Na segunda classe, nós temos a unidade de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. Essa classe é a classe dos milhares. Na terceira classe, nós temos as unidades de milhão, dezenas de milhão, centenas de milhão. A classe dos milhões. Na quarta classe, a classe dos bilhões. Nós temos as unidades de bilhão, dezenas de bilhão, centenas de bilhão. Então, como podemos observar aqui, os exemplos acima, os números dos exemplos acima, colocados nesse quadro. Então, ó, como falamos, separando por classe. Então, ó, temos esse número aqui, voltando aqui, 640, uma classe. Então, ele vai ser colocado na primeira classe, na classe das unidades simples. Então, o 0 fica nas unidades simples, o 4 nas dezenas simples e o 6 nas centenas de unidades simples. Parte para outra classe, que agora onde está o 104, a gente vai colocar ele na classe dos milhares, na segunda classe. O 4 vai ficar nas unidades de milhar, o 0 nas dezenas de milhar, 1 nas centenas de milhar. Aí a gente vai colocar o que está na outra classe, é o outro grupinho, 283, na classe dos milhões. Então, o 3 fica nas unidades de milhão, está aqui. 8 nas dezenas de milhão, 2 nas centenas de milhão. Ainda não acabou, nós temos o 6. O 6, ele está em outra classe. Vai ser colocado na classe dos bilhões. Aquele. Na ordem chamada unidade de bilhão. Certo? Agora o outro número. Separando novamente por grupo. Então, o primeiro grupo de 3, 254. Então, o 254, a gente vai colocar na primeira classe. Na classe das unidades simples. O 4 nas unidades simples, o 5 nas dezenas de unidades simples e o 2 nas centenas de unidades simples. Esses zeros aí ficam na próxima classe, na classe dos milhares. Nas unidades de milhar eu coloco um 0, dezenas de milhar o outro, nas centenas de milhar o outro. Ainda falta o 5, que ele pertence a outra classe, a classe dos milhões. Ele vai ficar nas unidades de milhão. Continuando, o quadro de ordens nos ajuda a ler, escrever, compor e decompor números assim. Podemos observar aqui que o 640 ele pertence à classe
das unidades simples, certo? Ó, 640 na classe das unidades simples. Então, ele equivale a 600 mais 40. O 104, ele pertence à classe das unidades, classe dos milhares. O 4 está nas unidades de milhar, o 0 nas dezenas de milhar e o 1 nas centenas de milhar. Como ele está na classe dos milhares, o 100 equivale a 100 mil. Então, ó, 104 igual a 100 mil mais 4 mil, certo? Eu não tenho nenhum número, observe o 104 aqui. Eu tenho 1 nas centenas de milhar, 4 nas unidades de milhar. Nas dezenas de milhar, eu tenho 0. Então, quando for decompor, eu não tenho essa ordem aqui, dezenas de milhar. Agora, 283. 283. Então, todas as ordens eu tenho números que sejam diferentes de 0. Então, ó, 2 nas centenas de milhão. Então, ele é igual a 200 milhões. O 8 está nas dezenas de milhão. Então, equivale a 80 milhões. E o 3 está nas unidades de milhão. Então, 3 milhões. O 6 pertence a outra classe. E está nas unidades de bilhão. Então, ele é igual a 6 bilhões. Agora, podemos observar o outro exemplo. Também está aqui dividido em classes. Na primeira classe eu tenho 254. Ele pertence à classe das unidades simples. Então, eu tenho 200 mais 50 mais 4. Na classe dessa do meio aqui, é a classe dos milhares. Só que nós temos somente 0. Então, quando a gente tem somente 0 numa classe, a gente não vai colocar nada. A próxima classe, temos o 5. Na próxima classe, nós temos o 5. E ele está na classe dos milhões. Então, esse 5 equivale a 5 milhões. Estou observando esse exemplo. Quando nós temos uma classe onde todos os números são representados por 0, a gente não lê essa classe. Então, essa classe aqui é representada somente por 0. Então, quando a gente for ler um número, a gente só vai ler essa classe e essa. Então, vamos, ó. O 5 está na classe dos milhões. Então, 5 milhões. 254 na classe das unidades simples. Então, 254. Ok? Agora, veja este número escrito por extenso. 60.328. Colocando no quadro de ordens, podemos representar esse número. Então, vamos lá. Então, nós temos o 8, a gente coloca nas unidades simples. O 328. Então, aqui, ó. Separando por ordem. Nós temos essa e essa. Então, esta daqui é a classe das unidades simples. Então,
Então, ele vai ficar o 8 nas unidades. O 2 nas dezenas e o 3 nas centenas. Para representar os 60.000, colocamos aqui o 0 nas unidades de milhar, 6 nas dezenas de milhar. Então, temos o número 60.328. Ok, pessoal? Até mais. Bons estudos.